nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã. É o nosso momento diário de nos encontrar com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem força de transformação. E somos felizes porque diariamente temos esta oportunidade de nos encontrar com o Senhor, escutar a sua mensagem e permitir que esta mensagem se torne carne na nossa carne. Deus carinhosamente dirige a cada um de nós a sua palavra. Se nós a acolhemos com carinho, esta palavra pode modificar o nosso jeito de ser e o nosso jeito de viver. Por isso te convido a abrir o seu coração e a sua mente para permitir que esta semente da palavra de Deus se torne fértil na sua vida, que ela possa crescer e frutificar. Portanto, abra o seu coração e vamos escutar com bastante atenção esta mensagem da palavra de Deus. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidade. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelha sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes a autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, esta mensagem da Palavra de Deus, dirigida ao nosso coração hoje, tem muito a nos ensinar. Jesus se dirige aos seus discípulos, continua o seu ensinamento. Jesus, como grande mestre, deseja mostrar aos seus discípulos o caminho que deve ser percorrido. E este texto do Evangelho nos mostra um Jesus profundamente cheio de ternura, de compaixão e compromisso com as pessoas, sobretudo com as pessoas que sofrem. Por isso te convido a refletir cada detalhe deste Evangelho que nos ajuda a compreender o projeto de Deus. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho começa dizendo que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidade. Vejam bem, Jesus se apresenta como o grande missionário do Pai Eterno. Jesus sempre é um itinerante. É difícil a gente ver Jesus sempre parado no mesmo lugar. Jesus está sempre em movimento, porque Ele é o grande missionário do Pai Eterno. Por isso, o Evangelho faz questão de dizer que Ele percorria todas as cidades e povoados com um objetivo muito claro, de ensinar. Jesus é o grande mestre, é aquele que tem um ensinamento muito importante aos seus discípulos. E como já dissemos, o seu ensinamento, ele não é meramente teórico, o seu ensinamento é sempre acompanhado de um gesto concreto, prático. Por isso, hoje também, mais uma vez, a gente consegue perceber a concretude do ensinamento de Jesus. E qual era o conteúdo deste ensinamento de Jesus? O Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é o conteúdo da pregação de Jesus. Mas o que é o Evangelho?
O Evangelho não é simplesmente um livro. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é o próprio Cristo. Ele é a notícia boa do Pai Eterno, de salvação para toda a humanidade. Portanto, este é o conteúdo da sua pregação, o Evangelho do Reino. E, como dizia antes, este ensinamento de Jesus é acompanhado de um gesto prático, de um gesto concreto. Por isso ele curava todo tipo de doenças e enfermidade. Portanto, as palavras de Jesus são acompanhadas de um gesto concreto em favor das pessoas que sofrem. Depois, o Evangelho continua dizendo: ao ver a multidão, teve compaixão dela. É bonito, meu irmão e minha irmã, ver a imagem de um Deus que tem sentimento de compaixão. Compaixão é ser capaz de sofrer com. Portanto, as dores da humanidade são as dores de Jesus. As dores da humanidade são as dores de Deus. O que dói na humanidade também dói em Deus. Compaixão não é simplesmente ter dó. Compaixão é ver alguém que sofre e ser capaz de se colocar no lugar daquele que sofre. Assim é Jesus. Ele viu e teve compaixão. É um olhar profundo e é um olhar que nos faz nos colocar no lugar de quem sofre. E por que Jesus teve compaixão daquela multidão? Diz o Evangelho, porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. A imagem do pastor é muito utilizada na Bíblia para falar deste cuidado de Deus para com o seu povo. Ele é o pastor bom. E Israel, o povo, são as ovelhas. E por isso este pastor bom cuida de suas ovelhas. E Jesus vê que Israel, neste momento, está como ovelhas sem pastor. Então, Jesus apresenta a urgência do reino de Deus, a urgência missionária. Como que Jesus apresenta esta urgência missionária? A colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Portanto, é uma mensagem também vocacional. Jesus entende que a sua missão não pode ser realizada sozinho. Ele precisa de pessoas para realizar a sua missão. E é justamente isso que a gente vê em seguida. Chamou os 12 discípulos, deu-lhes a autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidade. Primeiro, o número 12 é muito importante, porque o número 12 representa a totalidade. Assim como existiam as 12 tribos de Israel, que significava a totalidade do povo de Israel, Jesus escolhe 12 discípulos para dizer dessa totalidade do povo ou do novo povo de Deus em Cristo Jesus, o Filho amado do Divino Pai Eterno. E depois é interessante porque estes que são chamados por Jesus são chamados para continuar a mesma missão de Jesus, para realizar a missão própria de Jesus. Aquilo que Jesus realiza é isso que os seus discípulos precisam realizar. O que realizava Jesus? Expulsar os espíritos impuros, curar todo tipo de males e enfermidades. Portanto, um discípulo realiza aquilo que o seu mestre realiza. Nós também hoje, como cristãos, devemos realizar aquilo que o próprio Jesus realizaria. A igreja deve ser no mundo esta presença do próprio Cristo e agir como o próprio Cristo. E, obviamente, a partir deste Evangelho, agir movida pela compaixão. E o Evangelho continua dizendo: dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. É um convite para que a mensagem do reino fosse dirigida primeiramente ao povo de Israel, o povo eleito. E continua o Evangelho: dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo porque está ao nosso alcance. Nós podemos realizá-lo, basta que a gente se disponha. Está ao nosso alcance a realização do reino. E Jesus continua reafirmando que a missão dos discípulos não é outra missão diferente da sua própria missão. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Isto é, o que o próprio Jesus realiza é isto que a sua comunidade, é isso que os seus discípulos também devem receber.
E por fim, o Evangelho conclui nos trazendo uma mensagem muito bonita, muito atual e muito necessária. De graça recebestes, de graça dai. Todo discípulo de Jesus não pode realizar a missão em busca de algum tipo de interesse. Por quê? Porque tudo que temos, tudo que somos, de graça recebemos de Deus. Por isso, tudo que nós fazemos, assim o fazemos de graça, porque fomos alcançados e tocados pela gratuidade de Deus. Que esta mensagem transfigure a nossa vida, transfigure o nosso coração. Como é bom, meu irmão e minha irmã, escutar a palavra de Deus. O nosso coração é aquecido por esta palavra. Por isso, neste momento, no finalzinho deste nosso encontro diário, nós queremos nos dirigir ao Divino Pai Eterno para fazer a nossa oração e a nossa prece. Reze comigo, se coloque também diante do Pai Eterno e faça a sua prece. Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador, ouvindo esta mensagem do Evangelho tão bonita e tão profunda, que apresenta Teu Filho Jesus movido de compaixão pelos que sofrem, te pedimos, dá-nos um coração também cheio de compaixão, para que saibamos olhar para as pessoas que sofrem, nos colocar no lugar delas, nos importar com elas e ajudá-las a recuperar a sua dignidade. Também hoje, Pai Eterno, Teu Filho Jesus nos apresenta a urgência missionária do Reino. A messe é grande, os operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie operários, que sejamos disponíveis à missão de Teu Filho Jesus, ó Divino Pai Eterno. Que caminhemos com coragem, com ânimo, com esperança, que jamais desanimemos, que a Tua força atue sempre em nossa vida e que sejamos fiéis testemunhas do Teu amor e da Tua ternura. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.